Olá, pressão baixista sobre o preço da arroba em plena entre-safra, o que explica? Agora no mercado pecuário DBO. Fim de mês, consumo interno menor. Os poucos negócios registrados nos últimos dias deram margem para a indústria reduzir as compras e assim aumentar a pressão sobre o preço das boiadas prontas. Em São Paulo, a arroba do boi gordo é negociada a R$ 240, mas há registros de negócios abaixo desse valor. O ágio para o boi China no estado, o animal jovem de até 30 meses, está entre R$ 5 e R$ 10. E no mercado futuro, todos os contratos abriram a semana em queda. O que explica essa pressão em plena entre-safra? Será que teremos preços melhores a partir de agosto? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje Alcides Torres, o Scott, da Scott Consultoria. Alcides, bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. O que explica essa pressão baixista justamente na entre-safra, quando a gente esperava aí um respiro, uns preços um pouco melhores durante o ano? Olá, Juliana, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. A gente teve esse ano um ano diferente, choveu mais, não é? O que permite, vamos dizer assim, a safra se alongou e os meses que a gente considera de entre-safra diminuiu, ou seja, o período de entre-safra esse ano será menor, aí 1 ou 2 meses, tá? E é por isso que os preços não reagiram conforme o mercado esperava, já a partir de julho, tá? Isso não aconteceu. A queda terminou, tá? Mas uma reação não aconteceu. E isso deve continuar, esse cenário do mercado frouxo deve se estender ao longo desse ano. Quando você diz frouxo, a gente vê mais reduções nos preços. Nós tivemos ali próximo a 270 em junho, começou a dar um respiro e de repente despencou de novo. Não, a possibilidade de preço em torno de 260, 270 ao longo da entre-safra, esse é um número factível, tá bem realista. O que é irrealista é falar em arroba de boi a 300, 340 reais, que eram os preços vigentes o ano passado, tá? Teve essa reação que o boi bateu a 270, mas a gente vinha de um mês de retenção de oferta, lá em fevereiro, quando a China parou suspendeu as compras em função do caso atípico de vaca louca, não é? Essa boiada ficou represada, foi toda entregue agora na transição de outono para o inverno, né? Então essa sobreoferta deixou o mercado frouxo de novo. Agora, o que não está ajudando, Juliana, é que o consumo interno não vai, né? A gente não consegue, 70% da carne, da produção de carne bovina fica no mercado interno e o poder de compra da população anda bem baleado, viu? É verdade. Mas essa queda que teve para o pecuarista também não chega na mesma proporção para ajudar o consumidor. Não chega. Monitoramento é feito pela nossa equipe lá da Scott Consultoria. Você tem uma queda significativa na cotação da arroba do boi gordo. A gente teve uma queda também notável no mercado atacadista de carne bovina. E quando você vai no mercado varejista, caiu, mas caiu muito menos. Por exemplo, a arroba do boi caiu entre 20% e 25%, dependendo da praça considerada, e no mercado varejista em São Paulo caiu 8%. O repasse da queda para o consumidor não aconteceu. Isso acaba dificultando ainda mais a ajudar a alavancar esse consumo interno para poder escoar um pouco da produção. Alcides, final de julho, reta final, temos férias escolares também, que acabam influenciando nesse consumo interno. A pergunta que a gente recebeu aqui, essa pressão baixista tende a seguir ainda em agosto? Olha, pensando eu acredito que sim, mas a gente pode considerar um fator positivo. As ofertas de compra a preço menor não têm tido muito resultado, tá? Então você tem o fato da cotação da arroba não cair já é positivo. Agosto, sim, a gente deve ainda continuar com o mercado frouxo e a partir de setembro as coisas devem mudar. Mas tem que acompanhar o mercado todo dia, tá? Uma coisa que está pesando, Juliana, é que aqueles ágios que a gente tinha
para exportação, para tonelada de carne exportada para a China, por exemplo, não existem mais. Tem um prêmio ainda, mas o prêmio é muito menor. Embora a China seja grande compradora e deve comprar com mais intensidade durante o segundo semestre, o que deve manter o mercado mais ou menos estabilizado, mas não tem mais aquele prêmio, né? Então, existem momentos em que não tem nem ágio mais para a cotação da arroba do boi destinado à China. Então, esse conjunto de fatores todos deixou o mercado bastante frio. Você acredita ainda no apetite da China para a compra de carne? Porque ano após ano eles continuam comprando mais, mas o percentual é levemente menor. E também existe uma super oferta de carne suína na China, né? Como é que deve se comportar a China aí nos próximos meses, já que até agora a gente não viu essa fome chinesa ainda? Embora o rebanho de matrizes na China tenha se recuperado, ainda assim o consumo de carne bovina já virou um fator importante lá no hábito de consumo. Nós não podemos esquecer que a China tem 800 milhões de pessoas na classe média, né? E assim fica, quando eu saio para comer fora, eu como carne bovina, e quando eu vou para casa cozinhar, eu uso carne suína, tá? Então, todos esses hábitos alimentares, a gente ainda precisa entender um pouquinho melhor. Em julho, por exemplo, a gente teve certos períodos quando 70% da carne exportada foi para a China. Ela vai continuar comprando, mas os chineses já entenderam o mercado, eles já perceberam que tem uma sobreoferta no Brasil, que a gente está abatendo vaca, então eles estão jogando o jogo, tá? Alcides, agora voltando a falar aqui do mercado interno, no fundo do poço, aquela baixa aí por causa da baixa do ciclo pecuário, a gente já passou por ele? Não tem chance mais de continuar caindo? Bom, Juliana, mercado não existe a palavra impossível, né? Mas sim, eu acredito que o pior já passou. Os próprios compradores de gado também não acreditavam que eles iam conseguir comprar boiadas com preços tão baixos, tá? Contrariou as expectativas de todo mundo, mas eu acredito que sim, tá? Mesmo porque agora a quantidade de bovinos à disposição do mercado diminuiu bastante em relação ao primeiro semestre, ao primeiro trimestre, mas a gente ainda deve ter, ao longo desse ano, um mercado bastante contido e também o ano que vem, tá? Em 2024. É o ciclo de preço, tá? Isso a gente não pode subestimar a força dos ciclos de preço e nem da sazonalidade anual entre o período de oferta de capim e o período de falta de capim. Alcides, a gente recebeu aqui outra pergunta, é do Dindo Meirelles. O estado de São Paulo vai aderir ao status livre de aftosa sem vacinação? Como é que deve ser a participação dos estados e a importância para alavancar nossas exportações? Em 2024, o ano que vem, o estado de São Paulo já deve estar livre de aftosa sem vacinação. E por que isso? O Brasil ficando livre da vacinação de aftosa, vamos dizer assim, o livre de aftosa sem vacinação, a gente abre o mercado, a possibilidade de a gente conquistar mercados que pagam bem pela carne bovina. É o caso da Coreia do Sul, Japão, Taiwan, assim por diante. São mercados que a gente não acessa, né? E eles pagam bem pela carne. Eles pagam caro pela carne norte-americana, pagam caro pela carne da União Europeia, tá? Então, esse mercado desponta, não é? Então, o São Paulo entra e o plano, né, do Plano Nacional de Combate à Febre Aftosa é que a gente, até 2026, o Brasil inteiro, integralmente, seja livre de aftosa. Então, São Paulo demorou um pouquinho para entrar, mas já entrou no processo, e o ano que vem a gente já deve estar sem vacinar o gado contra a aftosa. E a importância disso para conquistar novos mercados, né? Já que a gente se torna cada vez mais dependente dessas exportações. Temos que diminuir a dependência da China e para diminuir essa dependência nós temos que virar fornecedores principalmente dos países asiáticos, tá? Então é ali que vai ser o grande objetivo, o grande destino da carne brasileira. Isso para carne commodity, carne não muito cara. Agora, quando a gente fala de Japão, Coreia do Sul, nós estamos falando de mercado que paga
pela carne premium, pela carne de traseiro, cortes nobres, tá? Alcides, o que você espera então para agosto e setembro? Como é que o pecuarista deve se programar? É hora de fazer o quê? Olha, eu acredito, do ponto de vista de cotação da arroba do boi, tá? Eu acho que o preço em agosto ele deve continuar nos níveis vigentes agora, se não acontecer nada de novo, e a partir de setembro a gente deve ter alguma reação. Mas são reações comedidas, tá? Mas isso é o preço da arroba do boi. Se você levar em consideração margem, nós tivemos ao longo desse ano períodos, intervalos de calmaria nessa tempestade, digamos assim, em que a margem foi positiva. Foi possível, a relação de troca do boi gordo com todos os insumos que compõem a dieta melhorou muito, melhorou bastante. Então, quem faz essas contas e acompanha o mercado meticulosamente, então nós temos períodos em que a margem é positiva, tá? Normalmente, por incrível que pareça, a margem é melhor quando a cotação do boi é menor, sabe? Porque aí você cai a cotação do boi, cai tudo, né? Nós tivemos aí 6 meses medonhos, esses primeiros 6 meses de 2023, praticamente ficou todo mundo na retranca, esperando para ver o que acontecia com o novo governo e para ver o que acontecia com relação aos preços agrícolas, tanto com relação a insumos, né, alimentos, sal mineral, herbicidas, etc., e também com relação ao preço da arroba do boi e dos bovinos para reposição, tá? Mas a gente teve períodos positivos, tanto é que a pecuária continua, não é? Não é que está todo mundo tendo prejuízo, não. A pecuária é um bom negócio. Alcides, te agradeço imensamente aqui a presença no Mercado Pecuário. Juliana, muito obrigado, sucesso para todo mundo, saúde e bons negócios. Volte sempre. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Compartilha com a gente nos endereços que aparecem aqui no Instagram. Entre em contato pelo @portal_DBO ou então diretamente no nosso WhatsApp. Eu agradeço muito a sua companhia e a gente se encontra.